Saudações guarulhenses para você que acompanha a programação multiplataforma aqui da TV Câmara Guarulhos. Vamos começar mais uma edição do nosso Ponto de Vista e hoje essa edição está nas alturas, porque a gente recebe nada mais, nada menos do que Joselito Geraldo de Souza. Você sabe quem é? Com esse nome provavelmente não, mas se eu falar Lito Souza, você sabe quem é. Especialista em aviação, em segurança aérea, influenciador digital e criador do canal Aviões e Músicas, que topou aqui conversar com a gente no Ponto de Vista. Tem a sede da empresa dele aqui em Guarulhos, pertinho do aeroporto, pertinho de onde fica a Câmara também, e hoje a gente vai bater um papo com ele. Lito, seja bem-vindo ao Ponto de Vista, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com vocês, com toda a comunidade de Guarulhos aí, realmente um prazer e saudações aeronáuticas para todo mundo. Isso aí. Lito, antes da gente falar um pouquinho então do seu trabalho, do seu canal, você é nascido no Rio Grande do Norte, né? Quando é que você veio para Guarulhos? Olha, do Rio Grande do Norte eu nasci e com 6 anos de idade eu fui morar no litoral ali em Santos, Guarujá. E eu vim para São Paulo com 19 anos, trabalhar na Varig em Congonhas. E em Guarulhos eu vim em 2013. 2013 eu passei a morar em Guarulhos porque estava o trânsito de vir de São Paulo para cá estava muito difícil. Eu trabalhava aqui no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, não, preciso ter um pouquinho melhor de qualidade de vida, e aí resolvi mudar para Guarulhos. Foi em 2014, na verdade, eu comecei a morar aqui. A mudança para cá é recente, mas em São Paulo você já está, então, há muito tempo, né? Há 35 anos, 36 anos em São Paulo. É uma vida toda. Lito, como é que surgiu a ideia de fazer um canal ou blog, né? Que partiu do blog, começou lá em 2004 com o blog, e aí foi crescendo, 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 e você fez um canal chamado Aviões e Músicas. De onde surgiu essa ideia? Então, surgiu mesmo através do blog, né, que eu comecei em 2004, e a ideia surgiu assim, como havia muita notícia com informações não muito corretas sobre aviação, não era a realidade ali o que estava explícito na notícia, eu resolvi criar o blog para escrever o ponto de vista da indústria mesmo, de quem trabalha na aviação. E aí o blog começou a fazer muito sucesso, porque existia uma notícia na imprensa e um contraponto em um blog de aviação. E aí o tempo passa, por volta de 2010, eu crio um canal que é para colocar imagens no blog. A princípio era isso, não era um canal voltado para criar conteúdo. E em 2015 já existia um boom, né, do YouTube, assim, muitos influenciadores, muitas pessoas fazendo comunicação através do YouTube, e eu pensei, acho que eu consigo transferir o meu conteúdo, do conteúdo escrito para o audiovisual. E aí, em 2015, eu comecei a levar a sério o YouTube, e como era a mesma qualidade do blog, a audiência começou a crescer bastante, e eu fui seguindo e criando cada vez mais, e respondendo aos questionamentos das pessoas, o que elas gostariam de ver, o que elas não gostariam de ver. E assim a plataforma, né, foi crescendo muito, o canal, e chegou um ponto em que eu não conseguia mais nem escrever no blog e fazer os vídeos. Então passei a me dedicar estritamente aos vídeos, e foi uma boa opção que deu muito certo. O legal da internet é que democratizou muito a informação, né? Acho que essa também foi um pouco da sua ideia. E você fala com a experiência de quem trabalhou na aviação por muito tempo, né? Você começou como mecânico, depois você foi subindo, é isso? Isso, comecei como mecânico lá em 1986, eu entrei na Varig em Congonhas, ainda trabalhando com aqueles aviões a hélice antigos, lá os Electras, que voavam na ponte aérea. E depois eu passei a inspetor de manutenção ainda na Varig, e fiquei em Congonhas até 1991, trabalhando por lá. E em 92, por volta de 92, 93, eu fui transferido para Guarulhos. Só que eu morava, né, como eu trabalhava em Congonhas, eu morava lá na zona sul de São Paulo. Aí quando eu fui transferido para Guarulhos, ficou muito longe morar, zona sul de São Paulo e vir até Guarulhos. E aí me mudei para cá, por volta de 2015, né, como eu já falei, mas a carreira em si, de inspetor de manutenção, eu segui com ela, depois eu passei a supervisor, aí já mudando de empresa, fui para a Transbrasil, e da Transbrasil eu trabalhei apenas um ano, mas foi uma empresa que eu adorei trabalhar aqui em Guarulhos, e em 1996 eu passei para a United Airlines, que é a empresa internacional, saindo aqui de Guarulhos, e fiquei o resto da minha carreira toda lá. Foram ao todo 35 anos trabalhando na aviação, sempre no setor de manutenção e engenharia,
e encerrei aí meu ciclo em novembro do ano passado na aviação e continuo com o YouTube trazendo toda essa experiência que eu adquiri na profissão, mostrando para as pessoas assim, o quanto o avião é seguro, o quanto as pessoas não sabem da parte invisível da aviação, o que acontece ali por trás, porque o passageiro ele só sabe do que acontece na hora que ele entra no avião e senta e acabou, e vai ter turbulência ou não. Mas tem todo um trabalho por trás para aquele avião sair de maneira segura e eu gosto de apresentar isso para quem não conhece. É o que todo mundo sabe, a gente só quer sair, chegar no lugar e tá tudo certo. E de preferência sem turbulência, né? Sem turbulência, uma viagem tranquila, se dá para ir dormindo melhor ainda, assistindo um filme, ouvindo uma música. Falando em música, onde é que entra a música no seu canal, né? A gente fala de aviões e músicas. Onde é que entra a música aí? Então, eu tenho um amigo que ele até brinca comigo, ele fala, nossa, como é que você faz sucesso entregando só 50% do que promete, né? Porque eu prometo aviões e músicas, mas só tem aviões. É porque o YouTube tem uma questão de direito autoral muito, muito forte, né? A gente não pode usar músicas que não sejam as próprias músicas, e como eu não sou músico, acho que é difícil colocar música no canal, música minha própria. Mas o nome veio do blog ainda, porque no blog era possível. Eu tinha a parte que eu falava de aviação e tinha uma parte que eu comentava sobre músicas e a parte de DJ, principalmente. Porque eu fui DJ como hobbyista durante um tempo. E aí eu colocava lá no blog essas músicas mixadas para as pessoas baixarem, né, ficarem ouvindo nos seus devices aí. Mas quando eu vim para o YouTube eu não podia mais fazer isso. E aí acabou, mas o nome já era Mas conhecido, né? a música é uma paixão sua, né? Eu sei que você A, tem uma fita tatuada no braço, não tem uma fita tatuada? Aí, ó. tem, deixa eu ver se dá Cadê? para mostrar Aí, aqui, ó, ó. a fita cassete Tem ali, que ó. virar aqui. Olha lá, Tem a fita tatuada no cassete. braço. Vi que você foi no Rock in Rio, né? No lugar da Latam ali. E eu vim aqui com a camisa do Sim. Iron Man, ó, especialmente pra gente fazer esse programa com rock e avião. Não, a Mas, música é olha, presente na minha vida a vida inteira, assim, desde a adolescência. Eu estudava aviação e eu passava o dia ouvindo música. Então, e essa cultura de música eletrônica, não a eletrônica seca, assim, como as pessoas pensam em música eletrônica, mas uma música eletrônica com melodia, com harmonia. Eu sempre curti muito a minha vida inteira e tá até hoje aí fazendo parte. mas por isso aviões e músicas. Agora me fala uma coisa, Lito. Você no seu canal, você trata de um tema específico, você fala de tudo sobre avião. Quem é seu público? Quem que acaba te acompanhando ali, te assistindo e os temas que você fala ali? Então, sabe que um grande diferencial do canal Aviões e Músicas é que, apesar de eu falar majoritariamente sobre aviação, eu converso com o público em geral, não só o público que gosta de avião. Porque o público que gosta só de avião, existe um limite para isso, assim, de informações técnicas e que as pessoas passam a consumir. Mas como eu falo para o público em geral, são desde crianças, assim, tem muita visita de crianças lá na loja para me conhecer, porque eles gostam do meu conteúdo. É, a pessoa de meia idade, a pessoa da terceira idade, todo esse pessoal gosta das histórias que eu conto. Eu conto, não, eu não fico falando tecnicalidades da aviação. Eu conto histórias sobre aviação. Inclusive, a maneira como eu trato os acidentes aéreos fica de uma maneira que a pessoa entende que é uma fatalidade ter acontecido um acidente aéreo, mas que existe um aprendizado naquilo para que a gente possa voar hoje de maneira mais segura por causa dos acidentes do passado. Então, meu público em geral é um público que ele gosta de histórias, que por acaso a aviação é cheia de histórias, então ele acaba se identificando comigo e está sempre me acompanhando ali. Todo domingo o pessoal fala, nossa, está melhor do que o programa do Silvio Santos agora. Todo domingo eu tenho que assistir o Senta Que Lá Vem História do Lito. Você falou em acidente e insegurança, vou tratar primeiro da parte do acidente, porque acidente pode acontecer em qualquer meio de transporte, né? Tem acidente com carro, acidente com trem, com navio, com barco, enfim. Ninguém está livre de acidente, então a gente tenta entender realmente as causas. Eu acho que o que mais marcou, talvez, a vida dos guarulhenses, já que a nossa programação é muito voltada aqui para Guarulhos, né? Tenha sido o desastre envolvendo os Mamonas Assassinas, né? Porque era uma banda aqui local, identificada aqui com a cidade. O que você pode contar do que você viu, apurou, um pouquinho de curiosidade desse acidente envolvendo a banda? Pois é, esse é o acidente que mais ficou marcado aqui na região, né, na coletividade aqui em Guarulhos, porque aconteceu aqui perto, era um pouso no aeroporto de Guarulhos em que deu tudo errado. Durante a minha preparação para escrever o roteiro desse vídeo,
Eu sempre começo com o relatório final, né? Tem todas as informações oficiais ali de todo o setor de investigação, e eu transformo aquele monte de tecnicalidades em uma leitura que a pessoa possa entender. Então, à medida que eu ia lendo aquele relatório, eu ficava percebendo assim, nossa, como esse acidente poderia ter sido evitado se os procedimentos e as normas da aviação tivessem sido seguidas à risca, né? Em questão de descanso da tripulação, em questão de procedimentos, de diversas coisas, inclusive da própria torre, né, de controle de Guarulhos naquela época e tudo mais, a maneira com que o tráfego aéreo era tratado. Então, tudo isso traz uma tristeza muito grande para aquele acidente, porque o Mamonas era a grande banda nacional e provavelmente do mundo, porque eles iam conquistar o mundo logo depois daquele último show. Então, tem esse lado da tristeza, mas tem um lado que eu tenho que mostrar, que olha, aconteceu por causa desses fatores, e se eles não tivessem existido, a gente não teria tido o acidente. E é um dos vídeos mais assistidos do canal, porque muita gente ainda procura assim, o que aconteceu com Mamonas Assassinas, e só entende quando vê aquele vídeo, né, toda a complexidade do acidente. Para a gente fechar esse bloco, Lito, queria que você resumisse aí na sua especialidade em segurança. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho do seu livro sobre enfrentar aqui o medo de viajar de avião, mas a pergunta um pouquinho sobre isso para a gente já adiantar o segundo bloco aqui. Você considera hoje voar num voo comercial, as viagens que a gente faz para outros países, enfim, para o Brasil mesmo, você considera voar hoje algo seguro? 100% seguro. Assim, esse aprendizado que acontece dos acidentes que ocorreram no passado, quando a gente coloca isso num gráfico, desde 1927, quando começou a se catalogar acidentes aéreos, até o presente, 2022, a gente vê uma linha que ela começa lá em cima em fatalidades, e quando chega hoje no presente, está praticamente sem fatalidades em acidentes aéreos na aviação comercial. E eu gosto de frisar comercial porque as pessoas leem bastante no jornal acidentes que acontecem quase todo dia em avião. Avião pequeno, um avião monomotor, um avião bimotor, então acontecem esses acidentes, mas as pessoas precisam sempre lembrar assim, caramba, nós não temos um acidente na aviação comercial no Brasil desde 2007. Isso não é coincidência, assim, não é sorte. É um trabalho que é muito bem feito de vigilância, de cumprir normas e da gente entrar naquele avião de maneira segura, sabendo que vai chegar do outro lado bem, entendeu? Então, é muito segura a aviação comercial no Brasil, uma das mais seguras do mundo, inclusive. E a gente é 100% seguro, posso afirmar com certeza. Beleza, Lito. A gente vai fazer uma pausa então, a gente vai aqui fazer um pequeno intervalo. Na volta, você vai explicar alguns itens de segurança então dos aviões e falar disso aqui, ó. Você tem medo de voar? Espere, porque daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente vai falar um pouquinho das dicas que o Lito e a Mila, a esposa do Lito, deram aqui nesse livro Medo de Avião Nunca Mais. É o tempo de beber uma aguinha, o ponto de vista já volta. Maravilha, você está acompanhando o Ponto de Vista com Lito Souza, que é especialista em aviação, em segurança aérea, influenciador digital e criador aí do canal Aviões e Músicas. Já estamos de volta para esse segundo bloco. Lito, antes da gente ir para o segundo bloco, a gente falou então um pouco de segurança e você disse que a aviação brasileira comercial é uma das mais seguras do mundo. Queria que você destacasse alguns itens que as pessoas talvez não conheçam ou que podem prestar atenção de segurança nos aviões, e depois a gente vai falar aqui do seu livro para quem tem medo de viajar de avião, como é que a gente vai fazer para perder esse medo aqui, algumas dicas que a gente pode dar. Primeiro essa parte dos itens de segurança, Lito. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que existe um órgão mundial de aviação em que está constantemente buscando melhorias em questões de segurança. E esse órgão emite um boletim, assim, é como se fosse um serviço de execução, assim, olha, se as empresas fizerem isso, vai ser melhor para todo mundo. E essas normas que são emitidas, o Brasil é um dos países que mais adota com velocidade, mais rápido do que outros países como os Estados Unidos, por exemplo. Então, quando a gente compara o nível dessas aplica normas... mais rápido, né? Aplica mais rápido. Aplica mais rápido a norma, exatamente. Então, a gente está sempre avançado nesse aspecto da segurança. Esse é um ponto. Em relação ao avião, curiosidades assim, que os passageiros não sabem, por exemplo, até
o assento onde você senta ali no avião, a cadeira, né, ou a poltrona, aquela espuma que você senta em cima, ela é feita de um material que retarda a chama. Até o tecido que é colocado em cima desse assento, ou o couro, ou o tecido, aquilo é tudo um processo químico que retarda a chama. Então, se por acaso ocorrer um incêndio, né, uma bateria de celular começar a queimar a bordo, aquilo não vai causar um incêndio no avião, porque esse material é retardante de chama. A mesma coisa o tapete do avião, a mesma coisa dentro de um banheiro, por exemplo. Muita gente, todo mundo sabe que é proibido fumar dentro de um avião. Mas se alguém fumar, cometer esse crime federal, né, que é fumar dentro de um avião, e jogar uma bituca de cigarro acesa dentro da lixeira do banheiro, já aconteceu acidente no passado por causa disso. Então, hoje em dia, as próprias lixeiras do avião têm um extintor de incêndio ali, que se começar a pegar fogo, ele já extingue o incêndio na hora. Então, tem vários pequenos detalhes dentro de um avião que compõem essa segurança inteira que a gente fala tanto. Bom, o sucesso da Aviões e Músicas, da marca, né, foi tão grande que hoje vocês têm uma loja física online com artigos, né, decoração, acessórios, vestuário, enfim, com temática de aviação, e também, evidentemente, o lançamento aqui, ó, do livro, aliás, de um dos livros, né, porque já tem 2 lançados, eu sei que tá indo pro terceiro, depois você pode contar pra gente o que der para adiantar, mas esse que tá aqui na minha mão, Medo de Avião Nunca Mais, pela Mia Saider, que é a sua esposa, e pelo Lito. Lito, você dá palestras, é isso? Para quem tem medo de voar? Eu sei que você deve falar alguma coisa no seu canal, evidentemente, mas vocês também dão palestras e agora tem o livro, para quem tem medo de avião, para as pessoas ficarem mais tranquilas. O que você aborda aqui? Sim, eu dou palestras, não necessariamente voltada especificamente para quem tem medo de voar. A grande maioria das minhas palestras é em relação ao que outros campos da indústria podem aprender com o que a aviação aprendeu. Porque quando você trabalha em um meio de transporte ou em uma indústria em que o erro pode causar um acidente fatal, então você tem que controlar muito bem essa estrutura organizacional para que o erro não aconteça. Ou se ele acontecer, porque seres humanos são passíveis de erro sempre, que ele não cause um acidente fatal. Então, as minhas palestras são voltadas para isso. Tem palestras motivadoras também, pelo fato de eu ter vindo do Nordeste muito pobre e ter entrado em um campo da indústria que as pessoas acham que é praticamente impossível, só elite que consegue ser piloto de avião. E eu mostro que não é dessa maneira, existem outras maneiras de chegar na aviação também. Então, ela é bem voltada para esse aspecto. Em relação ao livro, né, que a gente lançou... Eu queria perguntar, se a pessoa tem medo de voar, dá para considerar esse livro aqui um calmante? Tomar aquele Dramin antes de viajar, dá para considerar um calmante, não? Dá sim, a gente criou, na verdade, um almanaque. Assim, ele tem uma estrutura em que vai desde a hora do check-in até a hora que você chega do outro lado, assim, o que vai acontecendo nas fases do voo e os medos principais dos passageiros, né, aqui. O principal é a turbulência, mas tem também barulhos que ela escuta a bordo. O que são esses barulhos? O que a meteorologia pode influenciar? A turbulência pode derrubar um avião? Voar de noite é mais perigoso que voar de dia? Todas essas dúvidas que um passageiro que tem medo de voar possui, a gente colocou nesse livro. E por que ele é escrito a 4 mãos? Né? Porque o meu livro anterior é só a minha parte que eu fiz manutenção em uns aviões no continente africano. Mas a Mila, que é a minha esposa, ela tinha pânico de voar. Ela morria de medo de voar. E a gente se conheceu fazendo um coaching, né? Eu fazia uma mentoria para quem tinha medo de voar. Eu fazia 1 a 1, nessa época ainda era possível fazer. E aí ela perdeu o medo de voar e a gente acabou se apaixonando, acabou casando. E na hora de escrever esse livro, como eu que trabalho na aviação, eu não tenho medo de nada, justamente por conhecer todo o processo, eu não conseguiria escrever um livro sabendo o medo das pessoas. Então essa foi a parte dela, porque ela, como já foi uma medrosa de voar, ela conseguia colocar exatamente o sentimento das pessoas que têm medo de voar. Ela contribuiu com o pânico e você com tirar o pânico. Exatamente. Eu vou entrar na questão família, mas antes quero mostrar aqui o outro livro, ó, do Lito, que é Onde Morrem os Aviões, que na verdade ele contando um pouco do Electra, né, do antigo modelo da Varig, e o Cemitério de Aviões. E acho que sempre foi uma curiosidade, as pessoas têm, eu também tenho, Lito,
Lito? Saber o que acontece com os aviões quando eles param de funcionar, quando eles saem de linha, vira tudo uma sucata, é destruído, dá para reaproveitar peça, onde é que se... Porque o negócio é gigante, né? Onde é que se coloca isso? É, Isso é uma informação interessante para quem tem medo de voar, porque as pessoas que têm medo de voar acham que todo avião cai, né? O final da vida dele é que ele sofreu um acidente. Na verdade, não, né? A grande maioria dos aviões, eles vão para um cemitério de aviões, e a grande maioria é vendido mesmo como sucata. Eles são recortados, né, os aviões, retalhados, e como a maioria do material usado é alumínio, o alumínio pode ser reciclado, então ele tem um valor muito alto no mercado. A parte dos motores, das turbinas, essas coisas, em alguns aviões pode ser reaproveitado ainda o motor, porque o motor é a parte mais valiosa do avião, ele é a parte mais cara, é a mais confiável e ele tem uma vida útil muito mais longa. Então, os motores ainda podem ser aproveitados em outros aviões, mas a grande maioria da fuselagem inteira e de tudo que tem dentro, isso é recortado e vendido como sucata. Bacana, então são aqui os dois livros do Lito, Onde Morrem os Aviões, de 2018, Medo de Aviões Nunca Mais, de 2021, e tem um terceiro saindo, Lito, é isso? Tem, mas ele está assim, em estágios iniciais de construção, eu não posso dar spoiler ainda. Ah, ficamos curiosos aqui, Lito. Eu volto aqui um dia para contar ele quando ele sair. Combinado, combinado. Lito, antes da gente entrar no Lito Pessoa, no Lito Família, queria a sua opinião sobre o assunto, né? Já que você também é especialista, conhece a mecânica, conhece o motor, enfim. Aqui em Guarulhos foi aprovada em maio, foi publicada em maio, uma lei que é a cobrança da taxa ambiental para pousos e decolagens. Foi aprovado, inclusive, aqui pela Câmara, o projeto foi do Executivo, alegando que os aviões, ao pousar e decolar, emitem muitos poluentes, fuligem, o barulho, né, a questão do combustível que despeja nas regiões próximas. E aí essa lei foi publicada em 27 de maio e entrou em vigor agora em 27 de agosto, que eram 90 dias após a publicação, que o valor é de 3 UFGs para cada tonelada de avião, somando tudo, passageiro, combustível e tal. Como é que você vê a cobrança dessa taxa? Os aviões realmente têm esse problema ambiental? Eles despejam muito poluente, muito combustível, além do barulho? Como é que você vê isso? Tem duas maneiras de ver esse assunto. Primeiro é que essa é uma tendência mundial, porque a gente tem que ter o planeta protegido cada vez mais. Então, eu acho que uma maneira de você contrapor essa quantidade de poluentes que é jogada no ar é através de taxas mesmo, que essa taxa tem que ser revertida para a melhoria da população e do bem-estar das pessoas. Então, esse lado eu acho positivo. O que me preocupa é assim que essa norma ou essa lei, ela não pode ser escrita na pedra, digamos assim, porque a aviação evolui constantemente. Então, quando a gente pega a quantidade de poluentes que um caminhão emitia 10 anos atrás e traz isso para hoje, ele continua emitindo uma quantidade razoável de poluentes. E a aviação, a cada ano, vem reduzindo isso. Em 2025, a gente já vai ter aí uma meta de ter 50% de redução de emissão de poluentes. E em 2050 vai ser zero emissão. Então a gente vai ter só emissão de água para a atmosfera. Então, quando chegar nessa época, essa lei vai ter que ser revista em relação à emissão de poluentes. Em relação ao barulho, também a aviação constantemente reduz o ruído dos aviões. A gente pega um avião de 1986, por exemplo, um Airbus, que é um avião moderno, o ruído que ele emitia naquela época, e você pega a versão nova dele, que é a NEO, você vê que reduziu quase 50% do ruído. Então, está cada vez menos difícil você morar perto de um aeroporto, por causa dessa redução de ruído, e também eu acredito que em breve a gente vai ter uma grande redução da emissão de poluentes. Mas como você disse que é uma prática mundial, você acha justa, então, a cobrança da taxa, né? Eu acho que sim, assim, na Europa, a grande maioria dos aeroportos lá cobra, das comunidades cobram isso. Inclusive lá é até mais radical, alguns aeroportos, a radicalização da emissão de ruído é tão alta que a aproximação tem que ser feita de maneira muito longa para o aeroporto, de maneira muito lenta, justamente para diminuir o ruído. Mas quanto mais demora a aproximação, mais poluentes você está emitindo. Então, é uma briga assim, bem interessante entre emissão de ruído e diminuição de poluentes. Mas as empresas, né, estão cada vez mais pesquisando aí combustíveis alternativos, biodiesel é um deles,
e essa parte do avião usar hidrogênio e eletricidade também, só que a eletricidade vai ser possível usar só em aviões menores, não em aviões grandes. Então, esse estudo está avançando bastante, e tem que ser assim. Se você não cobrar uma taxa ou não reforçar um ponto em que precisa de melhoria, as coisas andam mais lentamente. Quando pesa no bolso, aí você tem que resolver mais rápido. Não tem jeito. Bom, a gente está encaminhando já ao final do programa, quase, Lito. Descendo um pouquinho agora do ar para a terra, né? A gente falou bastante do ar, mas vamos falar um pouquinho de terra. Como é que é o Lito em casa como pessoa, como pai? Para quem, evidentemente, está assistindo ao programa, não acompanha os bastidores, a gente viu aqui o filho do Lito entrando na sala e pedindo atenção do pai. Tem a Mila, que vocês trabalham juntos, né? Como é que é o Lito marido, o Lito pai? Porque a maioria conhece o Lito da mídia, o Lito YouTube, o Lito famosinho da internet. Como é que é essa questão aí do Lito pessoa? Eu sou bastante família mesmo, assim. Eu gosto de estar o maior tempo possível com meu filho. Ele está com 3 anos e meio agora, então é uma batalha constante entre a minha quantidade de trabalho e o tempo que eu tenho disponível para ele. Então, essa foi uma das minhas opções de vida quando eu decidi sair da aviação, que é um campo que eu amo de paixão. Foi a minha vida inteira trabalhando na aviação, mas quando eu decidi cuidar só do meu negócio, da marca Aviões e Músicas, uma das ideias foi, poxa, eu cuidando de mim mesmo, eu consigo ajustar o meu tempo para que os fins de semana eu esteja com meu filho e a minha família, coisa que a aviação não dá, que na aviação se trabalha sempre por escala. Então, eu sou essa pessoa mesmo de família, assim, eu pensava, aliás, para o pessoal aqui de Guarulhos, né, que essa comunidade, eu tinha um pouco de preconceito de vir morar aqui, né, eu falei, pô, eu tô saindo de São Paulo para ir para Guarulhos, eu não sei como que é lá, mas na verdade eu tive um ganho de qualidade de vida gigantesco aqui em Guarulhos. A parte do trânsito, que é mortal em São Paulo, aqui não é tanto, então acaba sobrando mais tempo para você viver. E tem locais aqui em Guarulhos que eu adoro ir no Hortifruti fazer compras com a minha esposa. Eu sou esse cara assim que gosta, assim, uma pessoa simples, na verdade. Como a minha origem é de uma pessoa humilde, uma pessoa simples, eu mantenho isso até hoje. Eu não mudei por causa do sucesso na internet, ou de ser famoso, ser reconhecido, as pessoas pedirem para tirar foto quando eu vou no shopping. Continuo atendendo todo mundo da mesma maneira, porque essa é a minha essência e eu adoro isso. E eu adoro estar com meu filho junto ali, sempre brincando com ele. Que bacana. E fechando aqui, Lito, pode acessar o canal do Lito, lá vai ver vídeos interessantíssimos mesmo, com muitas curiosidades sobre vários temas da aviação. E lá também tem uma série chamada Decola Lito, né? Que mostra a sua saga para tirar licença de piloto, se tornar piloto. Hoje você pode pilotar, né, Lito? Hoje eu posso pilotar, eu tenho a licença de piloto privado, e eu decidi fazer essa série para mostrar. Você vê, eu já estou com 55 anos. Então, muitas pessoas pensam assim, caramba, eu tinha o sonho de ser piloto, mas eu já estou muito velho para isso. Eu falo, não existe idade para você se tornar piloto, sabe? Existe um regulamento que até uma determinada idade você não vai passar no exame médico. Mas você passando no exame médico, você pode ser piloto. É só se dedicar e estudar para fazer aquilo que você vai conseguir. E eu decidi gravar essa série Decola Lito, é uma série muito, muito legal, em 6 capítulos, e conta toda a minha história de vida e mais a parte em que eu decidi me tornar piloto. Assim, e não como piloto para ser um piloto profissional, assim, para voar por profissão, não, um piloto por amor, assim, eu gosto de voar. Então, se eu tenho um dia livre, eu vou para o aeroporto, eu pego o avião e eu faço um voo. Piloto por prazer, voar por prazer e não por profissão. Existem os que querem ser profissionais da aviação e eu dou todo o valor para isso. É uma profissão muito desgastante, muito difícil, mas ela é muito recompensatória. Então, eu também incentivo os jovens a partirem para a profissão de piloto ou de engenheiro, qualquer coisa na aviação, que é muito gratificante. Mas eu queria mostrar esse lado, assim, de que você pode sim ser piloto por prazer e trazendo sua família junto. A família é muito importante. Tudo isso eu mostro na série. Fica uma série muito legal, assim, emocionante. Tem muitas pessoas choram, principalmente na parte do voo solo, que é aquele voo que você faz sozinho depois de toda a instrução. Você e o avião, só vocês dois. É bem emocionante.
Ficou mesmo muito bacana, assistir e recomendo. Lito, agradeço demais você ter participado com a gente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais, se quiser deixar algum contato, além dos que as pessoas evidentemente já conhecem, fique à vontade, mas agradeço de coração pelo seu tempo, pela disponibilidade, viu? Bom, Leandro, obrigado. E eu quero agradecer aí a cidade de Guarulhos, que me acolheu tão bem. Assim, eu lá perto do estúdio e da loja, eu vejo policiais militares, o pessoal que dirige o Sabu, que assiste o canal e que se identifica, e fala, nossa, como esse canal é legal. E eles param lá e tiram foto e agradecem o trabalho. Isso é muito gratificante para mim. Então, eu tive um acolhimento muito bom da cidade de Guarulhos. Eu agradeço muito isso. E quem não me conhece ainda, eu sugiro que assista ao canal Aviões e Músicas no YouTube. A gente também está no Instagram, no Twitter, tudo no TikTok até, que é tudo @Aviões e Músicas. E sempre passando essa mensagem de que, olha, eu sei que se você tem medo de voar, você vai acabar deixando de fazer coisas importantes para sua vida, como visitar sua família que está morando muito longe. Então, aprenda um pouquinho, acompanhe o canal, aprende que avião não é esse bicho de sete cabeças, turbulência não derruba avião, e você pode ficar desconfortável lá, mas nunca pode ficar em pânico achando que o avião vai cair por causa daquilo. Então, assistam lá e agradeço muito o convite para ter participado aqui com vocês. O importante é chegar, os trancos e barrancos, mas a gente chega. Chega. Obrigadão, Lito, muito obrigado a você que acompanhou também essa edição aqui do Ponto de Vista com a gente. A gente alçou o voo e agora então a gente faz o nosso pouso. Muito obrigado, nos vemos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.